Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, professor de Química do Triale Concursos. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E essa daqui é uma questão de Química Orgânica da prova da SPSEC do ano de 2021. Vamos à resolução. A ozonólise, ela utiliza o ozônio, que é o O3, na presença de água e de zinco. O ozônio, ele adiciona-se à dupla ligação de um alqueno, originando um composto intermediário instável, denominado ozonete ou ozonida. O ozonete, por sua vez, ele se hidrolisa, originando aldeídos e ou cetonas. A finalidade da utilização do zinco é de evitar que o oxigênio, que pode ser produzido pela decomposição da água oxigenada, ele oxide a aldeído, transformando-o em ácido carboxílico. E que a decomposição da água oxigenada oxide o aldeído, transformando-o em ácido carboxílico. Sabendo que a ozonólise de um alqueno genérico denominado o A, ele produziu os compostos propanona e propanal como produtos, além da substância H2O2. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa equação que a gente tem aqui, ó. O composto A mais ozônio, ele vai formar propanona, propanal, mais aqui o nosso H2O2. Acerca desta reação e de seus reagentes e produtos são feitas as seguintes afirmativas. A primeira afirmativa diz que, de acordo com a IUPAC, o nome oficial da substância A é 2-metilpente-2-eno. Bom, vamos analisar isso daí. Mas eu vou fazer essa reação da seguinte maneira. Primeiro, quem são os nossos produtos? A propanona, a gente tem aqui, ó, C-O, uma carbonila ligado a CH3, menor cetona que a gente tem. Com relação ao propanal, nós temos aqui uma carbonila, é um aldeído, né? Ligado aqui a mais 2 carbonos, são 3 carbonos no total. Quando a gente tem uma ozonólise, existe uma quebra de uma ligação dupla, estava unindo 2 carbonos. E ali onde ocorre essa quebra, a gente vai ter a formação de uma acetona e de um aldeído, neste composto aqui. Olha só, por que houve a quebra, né? E entre quais carbonos que houve essa quebra aqui? Houve entre este carbono e este, que são os que estão com o grupo carbonila. Então, os dois, se a gente juntar eles com uma dupla ligação, tirando essas carbonilas, a gente encontra qual que era o composto anterior, o composto A, que deu origem a esses produtos. Então, no caso desta reação, eu vou fazer o seguinte, eu vou numerar esses carbonos só para você ter uma ideia de quem é quem, tá? Carbono é tudo igual, né, professor? Melhor numerar. Eu vou fazer, essa numeração não tem nada a ver com nomenclatura, tá? É só para fazer uma localização na molécula, ó. Carbono 1, 2 e 3, carbono 4, 5 e 6. Eu vou unir eles uma molécula de um reagente, vai ficar assim. O primeiro carbono que eu vou colocar aqui, CH3, vai ser esse carbono 1. O segundo é o carbono 2. Aqui embaixo eu vou colocar o carbono 3, CH3. A dupla ligação vai ligar o 2 ao 4. Então eu vou ter aqui o carbono 4. Depois do carbono 4, a gente vai ter, ele está ligado a um hidrogênio, né? Ligado a um grupo CH2 e a outro grupo CH3. Observe que aqui todos os carbonos estão fazendo ali suas 4 ligações normal. Com relação a essa nossa numeração, ela ficou assim, ó. Carbono 1, 2 e 3, carbono 4, 5 e carbono 6. O 4 está ligado ao carbono 2, como a gente tinha previsto aqui anteriormente. Na ozonólise, o ozônio ele vai fazer a quebra dessa ligação, colocando uma carbonila no carbono 2 e uma carbonila aqui no carbono de número 4. Então, por isso que tinha C-O aqui e C-O aqui. Agora, eu vou tirar todo esse rabisco da primeira estrutura para a gente poder dar um nome para ela. E principalmente essa numeração que a gente colocou. Porque na hora de dar um nome para uma substância orgânica, segundo a IUPAC, a gente também vai fazer uma numeração. Só que a numeração é a mais próxima aqui da nossa ramificação e da insaturação, principalmente da insaturação a dupla que nós temos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono de número 2, eu tenho o grupo metil, que é esse CH3. São 5 carbonos na cadeia principal, então é pente.
No carbono de número 2 também eu tenho uma dupla ligação. Então é 2 em terminação de hidrocarboneto O. 2-metil-pente-2-eno é o nome que a gente tem para este composto. E aí, bate com aquele nome que a gente tinha? 2-metil-pente-2-eno. Bate certinho, então é verdadeira essa afirmação. O nome da substância H2O2 é superóxido de hidrogênio. Falso. Esse aqui é o peróxido de hidrogênio. O peróxido que tem fórmula H2O, o O é O-2,2, né? Então ele tem uma carga de -1 para cada oxigênio. No superperóxido é uma carga de -0,5 para cada oxigênio. Então aqui está falso, né? Esse aqui é o peróxido. Bom, a gente tem aqui, número 3, o grupo orgânico carbonila está presente nas 3 substâncias orgânicas. Nas 3 não. Na substância A nós temos um alceno, e não tem carbonila, não tem nem oxigênio. Então é falso falar que tem nas 3, né? Nas 3 substâncias, falso aqui. Tem na propanona e tem no propanal o C-O, que são as carbonilas. 4. O composto A, os compostos A, propanona e propanal têm na sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2. Carbono com hibridização sp2 é carbono que faz dupla ligação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses compostos. Olha aqui, ó, a gente tem carbono sp2 hibridizado em sp2. Aqui, sp2 faz uma dupla ligação. Aqui, ó, outro sp2. Aqui, esse é sp2. E aqui, sp2. Então, realmente, a gente tem na propanona, no propanal, e a gente tem no composto A. Professor, mas o composto A tem 2. Mas o exercício falou que tem ao menos 1. Tem até 2, né, no composto A. Ele não diz que tem apenas 1. Então, tá ok, tá correto ele, tá? A gente pode marcar aqui que o composto A, propanona e propanal, tem em sua estrutura ao menos um carbono com hibridização sp2 verdadeiro. Temos que a cadeia carbônica da substância A é ramificada, verdadeiro. A gente tem um grupo metil nela, né? 2-metil é uma ramificação. A gente tem aqui as alternativas. As afirmações corretas são a primeira, verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira e a quinta é verdadeira. Então, a gente tem 1, 4 e 5 na afirmação aqui, ó, na nossa letra E, 1, 4 e 5. Dava para ter eliminado, né, as alternativas anteriormente, mas nós vimos todas para você ver certinho onde foi que você errou, se você resolveu essa questão, se você consegue ver passo a passo de qual seria o pensamento para resolver esse tipo de questão. Belezinha? Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Bem, vamos agora trabalhar uma questão que fala a respeito do dióxido de carbono, tá? Ele traz aqui um pequeno contexto, inclusive vou usar ele daqui a pouco, mas vamos direto aos itens. No item 1, ele fala que o dióxido de carbono é classificado como uma substância simples. Fórmula do dióxido de carbono, CO2, certo? Bem, formado por 2 elementos químicos diferentes, carbono e oxigênio. Então, é uma substância composta. Errado. 2. O dióxido de carbono é uma substância que sublima em condições ambientes. Lembrando, sublimação são substâncias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso. Poderíamos usar conhecimento geral, afinal, o gelo seco, né, que é uma pedrinha sólida que evapora direto sem passar pelo estado líquido, por isso daí vem o nome, né, gelo seco, nada mais é do que CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. E caso você não soubesse essa informação, o próprio texto, ele te afirma isso, ó. Ele passa do estado sólido para o estado vapor. Ou seja, mesmo que você não soubesse, a resposta está no texto, ok? Então, sim, ele sublima, tá? Então, item 2, correto. Item 3. A molécula de dióxido de carbono apresenta geometria angular? Para discutirmos a geometria, é interessante a gente mostrar as ligações feitas no caso do dióxido de carbono, que é a combinação de um carbono e seus 4 elétrons na última camada, com o oxigênio, que possui 6 elétrons na última camada. São 2 oxigênios, correto? Bem, o oxigênio faz 2 ligações. Vamos fazer aqui as ligações com o carbono, certo? E o carbono faz 4 ligações, 2 com cada oxigênio.
Então, essa estrutura que eu tenho aqui é a estrutura do CO2. Simplificadamente, poderíamos representar dessa maneira aqui, né? Vai ficar um pouco menos poluído o meu desenho. E qual que é a geometria? Para avaliarmos a geometria, é interessante a gente olhar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. No caso, o átomo central é o carbono. A ligação dupla é considerada uma nuvem eletrônica. E, bem, ao redor do átomo central, nós temos duas nuvens eletrônicas, né? Duas ligações covalentes duplas. Quando você tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, você tem a geometria conhecida como linear, ou seja, esse nosso item aqui está errado. 4. O dióxido de carbono é um óxido ácido, que em condições adequadas pode reagir com água para produzir ácido carbônico. Perfeito, pessoal. Ele é um óxido ácido, né, cuja reação com água, estou escrevendo aqui para vocês, produz justamente esse tal de ácido carbônico, H2CO3. Então, correta, afirmativa 4. Afirmativa 5. Quando se borbulha dióxido de carbono em uma solução aquosa de hidróxido de cálcio, sob condições adequadas, produz-se o carbonato de cálcio e água. Bem, vou fazer essa equação aqui em cima, apesar que não, vou fazer aqui no canto, procurando um espaço que seja mais adequado. CO2, nós iremos borbulhar numa solução com hidróxido de cálcio. E essa reação aqui é uma reação semelhante ao que você faria com ácido e base. Tá? Apesar de não ser um ácido e uma base, é um óxido ácido com uma base. Tá? Então, se você reage um óxido ácido com uma base, você vai formar sal e água, semelhante ao que aconteceria caso você fizesse ácido e base. E qual vai ser o sal formado? Vai ser justamente o carbonato de cálcio. Ok? Afinal, é um óxido ácido que dá como produto o ácido carbônico. O ácido carbônico, né, ele gera o íon carbonato, que vai combinar-se com cálcio. E além desse íon carbonato, nós também teremos a formação de água. Caso vocês queiram conferir, essa equação que eu escrevi aqui embaixo já está balanceada, ok? E esse item 5, ele é um item correto. Para finalizarmos, o item 6 diz que a hibridização do átomo de carbono na molécula do dióxido de carbono é sp2. Galera, sp2 ela é uma hibridização característica de moléculas que tenham geometria trigonal plana. Tá? Nós já discutimos lá no item 3 que essa molécula tem geometria linear. E a geometria linear é característico da hibridização sp ou sp1. Logo, esse item 6 está errado. Então, ficamos com a 2, 4 e 5, que corresponde à alternativa D. Bem, aqui nós temos uma questão clássica, padrão, de determinação de lei de velocidade de uma equação. Né? Lei de velocidade que é aquela que sempre tem a cara velocidade igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. No caso, nós temos 3 reagentes, né, que são x, y e z. E o nosso objetivo vai ser tentar descobrir quem são os expoentes, que eu não sei. Vou chamar aqui de expoente A, B e C. Tá? Eu descobrindo quem são esses expoentes A, B e C, eu vou achar a minha resposta. Bem, vamos focar em descobrir primeiramente o expoente A. O expoente A ele está relacionado ao x. Então, nós queremos estudar como que o x influencia a velocidade da reação. Para isso, nós temos que escolher experiências onde y e z não variam. Tá? E as experiências que nós iremos escolher é a experiência 1 e 2. Por quê? Porque nessas experiências a quantidade de x varia, de y não, de z não, e a velocidade muda. Como eu sei que y e z não mudou, eu sei que a velocidade não mudou por conta do y e z, mudou por conta do x. Então, usaremos ela para descobrir o x. Tá? E o que aconteceu com o x? Nós dobramos a quantidade de x, né, de 0,01 para 0,02. E a velocidade ela também dobrou de valor. Tá? Então, eu costumo dizer assim, a gente vai comparar a velocidade com o efeito provocado na concentração de x elevado a A. Eu vou ignorar os outros termos, porque a gente sabe que os outros termos são
constantes. Se a velocidade dobra e a concentração de x também dobra, a gente tem que 2 igual a 2 elevado a a. Para que essa equação seja uma verdade, nós temos que a é 1. Então, nós acabamos de descobrir que o primeiro expoente é 1. E agora a gente vai repetir o procedimento para descobrir os demais. Para descobrir b, que está relacionado a y, iremos escolher experiências onde o valor de x e z não mudam. No caso aqui, nós teremos que escolher as experiências 2 e 3. Tá? X não muda, y não muda, y muda, y triplica e z não muda. Tá? O y triplicou. E o que aconteceu com a velocidade? 2,4 para 7,2, a velocidade ela também triplicou de valor. Né? Então, usando esse macetezinho que eu passei para vocês, né, de ver o quanto que a velocidade varia e comparar o quanto a concentração de y varia, a velocidade aumentou 3 vezes, a concentração também aumentou 3 vezes, isso elevado ao valor b. Para que essa equação seja verdadeira, o valor de b tem que ser 1. E, finalmente, para fecharmos, vamos tentar descobrir agora quem é o expoente c relacionado a z. As experiências nas quais x e y não mudam vão ser as experiências 1 e 4. Tá? Observe que o valor de x é igual, de y é igual, e o que aconteceu com o valor de z? O valor de z dobrou. E a velocidade dessas duas experiências? Ó, de 1,2 para 4,8, a velocidade quadruplicou. E agora a gente vai usar o velho esqueminha, né, comparando a velocidade com a concentração de z elevado ao expoente c. A velocidade quadruplica, enquanto a concentração de z dobra. Tá? Para que essa equação seja verdadeira, o valor de c tem que ser 2, né? 2 ao quadrado igual a 4. Então, a gente matou os expoentes 1, 1 e 2, respectivamente, o que leva, então, a fecharmos a questão na alternativa C. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Essa daqui é uma questão sobre reações orgânicas, uma questão da prova da SpaceX do ano de 2021. Vamos à resolução que diz o seguinte. Bom, temos aqui um texto que vai falar um pouquinho sobre as reações que ocorrem, né? Reações quando a gente já tem um grupo dentro dela, né? Fala o seguinte, ó, quando se efetuam duas substituições em um anel aromático, verifica-se experimentalmente que a posição da segunda substituição no anel, ela depende da estrutura do primeiro grupo substituinte, ou seja, o primeiro ligante no anel, ele determinará a posição preferencial para a outra substituição. Esse fenômeno recebe o nome de dirigência. E existem somente dois tipos de dirigentes, o ortoparadirigente e o metadirigente. Bom, com relação ao ortoparadirigente, ele vai dirigir, ele vai falar que essa segunda substituição tem que ocorrer nas posições orto e para do anel benzênico. E se for metadirigente, na posição meta. Mas que posições são essas? Bom, eu vou colocar aqui um anel para a gente dar uma olhada nele, ó. A gente tem aqui um substituinte X. Com relação a esse substituinte X, essas posições que são as mais próximas dele são chamadas de posições orto. Vou colocar um O de orto. Depois nós temos as posições meta, que são duas também. E por fim, a posição para. A gente pode chamar de posição 1, 2 a orto, 1, 3 a meta e 1, 4 a para. Tá? Então a gente tem essas posições possíveis. Com relação à dirigência, ou vai ser orto para ou vai ser meta. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa questão. Considere a mononitração de um composto hipotético, né, de fórmula C6H5X em presença de ácido sulfúrico como catalisador. Essa mononitração ela pode gerar como produtos os compostos A, B e C, cuja reação é representada abaixo. Aqui você percebe que com relação ao X, o NO2 aqui, ó, a gente tem ele na posição orto. Então a primeira posição que a gente tem é orto. A segunda está numa posição que é meta. É só você perceber que é 1, 2, 3. 1, 3 é meta. E aqui eu tenho uma 1, 4 que é uma posição para. Bom, acerca dessas reações e de seus compostos são feitas as seguintes afirmações.
Trata-se de uma reação de condensação. Não, essa reação que ocorre aqui é uma reação de substituição eletrofílica, onde um eletrófilo, no caso o grupo NO2, ele vai entrar no lugar de um dos hidrogênios desse anel aromático. Bom, como é uma reação de substituição eletrofílica, essa de falar que a reação é de condensação, ela é falsa, tá? Aqui a gente tem número 2. A segunda afirmação fala que caso X seja um aleto, os compostos A e C serão os produtos preferencialmente formados na reação. Aí você tem que saber que um aleto ele vai ser um ortopara-dirigente. Como o aleto é ortopara-dirigente, vou colocar aqui, ó, ele é ortopara. As posições A e C são posições onde eu tenho orto e tenho para. Então é verdadeira essa afirmação. Com relação a 3, caso X seja um grupo metila, CH3, o composto B será o produto preferencialmente formado na reação. Bom, aqui a gente também pode dizer que a gente tem um ortopara, né? Professor, mas como é que eu vou saber se é ortopara dirigente, se é meta dirigente? Eu não entendi isso ainda. Então, muita calma nessa hora. Olha só, vamos olhar esse grupo CH3 e eu vou colocar ele no lugar desse X. Vou colocar aqui, ó, nessa outra tela, um CH3, que é o grupo metila, ligado aqui ao nosso anel aromático. Uma coisa que você tem que saber é que aquele HNO3, quando ele reagir com ácido sulfúrico, com H2SO4, ele vai formar um eletrófilo, que é o grupo NO2+, e vai liberar uma molécula de água, além de uma parte aí do nosso catalisador, vai ficar HSO4 ali sendo liberado, né? HSO4-, e depois vai pegar um hidrogênio de volta do meio do mecanismo da reação para voltar a ser o catalisador ali reconstituído, né? Como ele era no início da reação. Mas o que importa é que eu tenho um eletrófilo aqui, ó, que é uma substância positiva, esse NO2+. E esse eletrófilo ele entra no lugar de hidrogênios que são positivos. Mas como que eu vou saber se o hidrogênio é positivo? Quais são os hidrogênios que podem sair? Bom, você vai analisar o seguinte. Primeiro, tem um hidrogênio ligado a cada um desses carbonos aqui. E você vai dar uma analisada com relação à eletronegatividade que você tem lá no grupo que está ligado ao anel. Com relação a carbono e hidrogênio, você tem o seguinte. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Tem maior tendência de atrair elétrons são os carbonos. Então, ele possui uma carga negativa. Esses hidrogênios são todos positivos. Então, se esse carbono é negativo, aí você vai fazer uma sequência. Esse é negativo, esse aqui vai ser positivo. Esse é negativo, esse é positivo, negativo, positivo, negativo. Ligado a carbono negativo, eu tenho um hidrogênio positivo. Ligado a carbono positivo, eu tenho um hidrogênio negativo. Ligado a carbono, é isso aí, você já entendeu, né? Positivo, hidrogênio negativo, hidrogênio positivo. Esses hidrogênios que são positivos, eles podem trocar de lugar com o eletrófilo. Olha só em que posição que a gente tem esse cara aqui, ó, na posição orto, e aqui, ó, esse hidrogênio positivo na posição para. Então é por isso que o grupo metila ele é um ortopara dirigente, porque os hidrogênios positivos dele estão nessas posições. Como o eletrófilo ele é positivo e ele troca de lugar com alguém positivo também, então só na posição orto ou na posição para o eletrófilo vai poder entrar. E quando a gente olha aqui a nossa alternativa, ele fala assim, ó, caso X seja um grupo metila, o composto B, que é um composto meta-dirigente, ele será o produto preferencialmente formado na reação. Não é, aí é falso, né? Porque a gente tem aqui como sendo um ortopara e não como meta-dirigente, o grupo metila. Caso X seja um grupo nitro, NO2, o composto B ele será um produto preferencialmente formado na reação? Bom, se o nitro for meta-dirigente, é verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui naquele esqueminha para ver se ele vai ser meta-dirigente? Ó, vou colocar de novo um anel, só que agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Tem aqui esse grupo nitro. Quem é mais eletronegativo? Nitrogênio ou o oxigênio? O oxigênio é mais eletronegativo, então ele é menos, o nitrogênio vai ter que ser mais. Esse carbono menos, mais, menos, mais, menos e mais. Aí quando você analisar os hidrogênios, você vai ver aqui, ó, esse hidrogênio é menos, esse hidrogênio é mais,
esse hidrogênio vai ser menos, esse vai ser mais e esse vai ser menos. Aonde que ficaram os hidrogênios mais? Na posição meta. Logo, a gente percebe que o NO2 ele é um grupo metadirigente. Então, tá correto falar isso daqui, né? Caso X seja um grupo nitro, o composto B ele será o produto preferencialmente formado na reação e é o meta que a gente tem aqui. Verdade, a verdadeira, essa quarta afirmação. Aqui a gente já sabe, ó, 2 e 4, né? Então você já poderia ter matado a questão aqui na letra D de dado. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na quinta. Os compostos A, B e C são isômeros de função. Não, eles são todos isômeros de posição. A única coisa que muda entre A, B e C é a posição desse grupo nitro. Com relação à função, não houve nenhum tipo de alteração. Bom, pessoal, basicamente é isso com relação a este exercício. A letra D é a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai se encontrar numa próxima. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Este aqui é um exercício da prova da SpaceX do ano de 2021. Vamos lá? Essa questão é bem legal e ela fala sobre mudanças de estados físicos ou estados de agregação da matéria. Olha só, considere a tabela de temperaturas. Temos temperatura de fusão e de temperatura de ebulição de algumas substâncias hipotéticas, todas sujeitas às mesmas condições de pressão. Bom, quando a gente fala em temperatura de fusão, é a temperatura onde ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Isso é básico, né? Então, antes da temperatura de fusão, ó, se a temperatura de fusão é do sólido para o estado líquido e do líquido para o gasoso é a de ebulição, vou falar que o TE está entre líquido e gasoso. E o TF ele vai estar entre o sólido e o líquido. Ou seja, antes da temperatura de fusão, eu tenho sólido. Entre temperatura de fusão e temperatura de ebulição, entre essas duas temperaturas, a minha substância vai estar no estado líquido. Depois da temperatura de ebulição, ela está no estado gasoso. Beleza? Então, aqui você poderia fazer o seguinte, ó. Antes de temperatura de fusão, que são essas temperaturas que eu tenho aqui nessa parte do meio da tabela, todo mundo aqui seria sólido, ó. Sólido, 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 sólido. Depois de temperatura de fusão e antes de temperatura de ebulição, todo mundo aqui é líquido. Depois da temperatura de ebulição, todo mundo é gás. Então aqui é gás, aqui é gás, aqui é gás. Para saber se vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso, depende da temperatura que é a alternativa que vai dar para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Acerca dessa tabela e de seus dados, são feitas as seguintes afirmativas. A temperatura é de 25 graus, o material alfa está no estado sólido. Onde é que está alfa? Alfa está aqui, ó. Alfa a 25 graus, 25 é maior do que menos 101, é maior. E 25 é maior do que menos 34. Opa, maior do que 134 vai estar aqui para frente da temperatura de ebulição. Então é gasoso, ele é um gás. Como falou que ele é sólido, essa primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação, agora a gente vai fazer a questão inteira assim, olha só. A temperatura de 50 graus, os materiais Bravo e Delta estão no estado líquido. Vamos ver. Bravo é esse segundo que a gente tem aqui. E o Delta é o que a gente tem aqui embaixo. Vou marcar um xizinho nos dois. Bravo, acima de 50 graus, ele está no estado gasoso. Olha aqui ele, ó. Estado gasoso porque é acima de 35 graus. 50 está acima de 35. E a gente tem o Delta, mas ele já está errado só de olhar o Bravo, né? O Bravo é gasoso e ele falou que estão no estado líquido. Então, você nem precisaria olhar o delta. Mas vou olhar o delta também. O delta acima de 50 graus, tá aqui embaixo, a gente vai ter ele no estado sólido, né? Vai estar aqui embaixo de 3.550. 50 graus é bem abaixo disso. Então, a gente tem aqui o delta no estado sólido. E ele fala que os dois são líquidos. Então, tá errado essa também. Falsa essa afirmação. A temperatura de 30 graus Celsius, os materiais Charlie e Echo estão no estado sólido. Vamos olhar o Charlie aqui. Charlie, vou colocar uma setinha nesses dois aqui, ó. Charlie acima de 30 graus. Bom, na verdade a temperatura de 30, acima não. A temperatura de 30. 30 a gente está falando aqui, ó, no estado sólido para o Charlie. É abaixo de 41, né? Abaixo de 41 graus.
Então ele aqui é um sólido. E ele já fala que estão no estado gasoso. Ó. Você já vai ver que é falsa essa daqui. Vou dar uma olhadinha no outro, no etio. O etio, a 30 graus Celsius, a gente está acima de menos 95 e abaixo de 110. Então ele é líquido. Então eu vou ter o etio líquido e o Charlie como sendo sólido. Então, como ele fala que os dois vão estar no estado gasoso, é falsa essa afirmação. E a gente vai dar uma olhadinha agora na quarta afirmação. Aqui você já ia eliminando, né? A 1, a 2, a 3, elas são erradas. Você já ia olhando aqui, ó. 1 ele fala que está certa, está errado. 3, certo? Está errado. Aqui, ó, tem a 2 e a 3, as duas são erradas. Aqui tem a 1, está errado, ó. A alternativa certa só pode ser a letra C, que tem 4 e 5. Vamos analisar se elas estão certas. A temperatura de 145 graus, os materiais alfa, bravo e etio estão no estado gasoso. Bom, a gente vai ter agora aqui, ó, alfa, o bravo e o etio. Acima de 145, realmente, aqui é um gás, tá? E aqui a gente vai ter acima de 145 graus para o etio, que está aqui embaixo, em 110, ó, também é um gás, né? Porque 145 está acima dessas temperaturas de ebulições. Então, é verdadeira essa afirmação. Aqui é gasoso, gasoso e gasoso. Com relação à temperatura de 1450 graus Celsius, o material delta está no estado sólido. Ele, ó, o delta, vou colocar aqui um outro xzinho aqui, ó, é esse cara aqui, em 1450 vai estar aqui, ó, antes de 3550. Então, é verdade. Antes de chegar na temperatura de fusão, ele não funde, ele não passa para o estado líquido. Ele fica ali como sendo sólido. Então, é verdadeira essa afirmação. Ele é um sólido, né? Bom, a gente tem aqui a letra C como sendo a alternativa correta para essa questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui, um exercício de química da prova da SPSEC do ano de 2021. Vamos à resolução? Uma questão bem legal que fala sobre eletroquímica. Bom, em 1836, o químico inglês John Frederick Daniell, ele construiu uma pilha usando metais e solução aquosa de sais. A pilha ela funcionava a partir de dois eletrodos interligados. Um eletrodo é geralmente um sistema constituído por um metal imerso em uma solução aquosa de um sal, formado pelos cátions deste metal. Bom, considere a representação da notação química da pilha de Daniell usando eletrodos de cobre e zinco, né, que é a pilha clássica, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Aí nós temos aqui uma representação da pilha dele, dados os potenciais padrão de redução, e observem, hein, esses potenciais dos dois são de redução, tanto do cobre quanto do zinco. E considerando o funcionamento da referida pilha em condições padrão, afirma-se que no eletrodo de cobre dessa pilha ocorre a corrosão da placa metálica de cobre. Bom, muita calma nessa hora. Vamos dar uma olhadinha no seguinte. Aqui a gente tem as reações de redução do cobre e do zinco. O zinco, ele está com... Na verdade, a gente nem precisaria olhar tanto a própria reação de redução deles. A gente pode até analisar assim, ó. Aqui eu tenho um potencial de redução que é de menos 0,76 volts para o zinco. Esse potencial, ele é um potencial de redução. E o potencial de redução que eu tenho do cobre, ele é maior, é de mais 0,34 volts. Quem tem o maior potencial de redução vai reduzir. E quem tem o menor potencial de redução tem que fazer a reação contrária, que é a de oxidação. Então, no caso do zinco, o que aconteceria com ele seria o zinco sair de zinco 0 e oxidar, doar 2 elétrons e se transformar em zinco 2+. Essa é a reação de oxidação e o potencial padrão de oxidação do zinco é só você inverter esse sinal, que está menos, vai ficar mais 0,76 volts. Então, o zinco ele vai estar oxidando. A oxidação ela ocorre no ânodo. E quando ocorre uma oxidação, o eletrodo que oxida, ele sofre a corrosão. Agora, lá quando a gente olha na questão, está falando que o eletrodo de cobre dessa pilha, é nele que ocorre a corrosão da placa metálica de cobre. Não, ocorre a corrosão da placa de zinco.
a placa de cobre, o eletrodo de cobre, vai ocorrer deposição de cobre zero. Então ele vai aumentar e não diminuir, tá? É falsa essa afirmação. Então, ó, corrosão é uma reação que ocorre no ânodo. O ânodo é quando a gente tem alguém que está oxidando. Lembre-se disso. O ânodo, oxidação ocorre lá. Então, a corrosão ocorre com quem está se oxidando. Tá? Então, é no zinco e não no cobre. 2. A diferença de potencial, a DDP, teórica dessa pilha é de mais 1,10 volts. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no seguinte. O zinco a gente viu que ele está oxidando. O cobre ele vai reduzir. Cobre mais 2 elétrons. Ele vai se transformar em cobre zero. E o potencial de redução dele vai continuar sendo esse daqui, né? Mais 0,34. Mais 0,34 volts. Para tirar DDP, é só você somar esses potenciais. 4 com 6 aqui vai dar 11. A gente tem 7 com 3 dá 10. Mais 1 vai dar 11. Opa! 4 com 6 aqui deu 10, né, professor? Então ficou 0, subiu 1. Aqui eu tenho 7 com 3 dá 10, com mais 1 vai dar 11. Então vai ficar 1,10 volts. Esse daqui, ó, essa daqui é a nossa DDP da pilha. Bom, vamos voltar aqui. Ele falou que a DDP teórica é de 1,10 volts. É verdadeira essa afirmação. Com relação à terceira afirmação, diz pra gente que nessa pilha, os elétrons eles fluem do circuito externo do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Ele sai de quem está se oxidando, dando os elétrons, e chega no cobre que está reduzindo, recebendo os elétrons. Verdadeira essa afirmação. A terceira está correta. Aqui você já percebe que 2 e 3 estão certas. Você pode anular a primeira alternativa, pode anular a segunda. Ó, 2 e 3 se anula a letra C. 2 e 3 eu tenho aqui, ó, na letra D, e eu já anularia aqui a letra E. Você já sabe até a alternativa correta para essa questão. Mas vamos continuar para fins didáticos, né? A gente descobrir por que as outras estão erradas. O símbolo, ou certas, né? O símbolo de duas barras paralelas representa a ponte salina ou uma membrana porosa cuja finalidade é manter as duas semicelas eletricamente neutras por meio da migração de íons, ou corrente iônica. Verdadeira essa afirmação, está certinha como dizem os manuais. A quinta afirmação diz o seguinte, que a equação da reação global dessa pilha é, olha aqui, o que está acontecendo com o zinco? Está saindo de mais 2 e está vindo para zero. De mais 2 para zero, o NOx diminuiu. Se diminuiu, ele reduziu. Mas ele não está reduzindo, ele estava oxidando. Se você for montar a sua equação global, você vai fazer o seguinte, ó. Corta os dois elétrons aqui do lado dos reagentes, os elétrons do lado dos produtos, e soma essas duas equações. Você vai chegar em zinco zero mais cobre mais 2, formando zinco 2 mais cobre zero. Olha aqui, saindo de 0, vindo para mais 2. O NOx aumentou, então oxidou. Ocorre uma oxidação do zinco. E com relação ao cobre, sai de mais 2 e vem para 0. O NOx diminuiu, então ele reduziu. E é justamente o que a gente tinha aqui com os nossos potenciais, né? Um está reduzindo e o outro está oxidando. Então aqui foi invertida essa equação global, né? Então por isso é falsa essa afirmação. Quais que são corretas para a gente? Ó, a gente tinha a 2 como sendo verdadeira, a 3 como sendo verdadeira e a 4. 2, 3 e 4 a gente tem realmente aqui na letra D. Então, letra D é a alternativa correta dessa questão e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E na aula de hoje a gente vai resolver uma questão da SPSEC do ano de 2021. Vamos lá? Olha só essa questão que fala sobre radioatividade. Segundo as leis da radioatividade, um átomo de um elemento químico radioativo ele pode emitir várias partículas, como as partículas alfa, as betas, além das radiações de ondas eletromagnéticas como a gama. Considere as afirmativas acerca dessas emissões radioativas e de suas implicações. Vamos lá? Olha só, primeiro, a perda de uma partícula beta por um átomo de um elemento radioativo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior? Verdadeiro. Essa opção aqui é bem tranquilinha. Por que que é verdadeiro? Quando eu tenho um elemento, por exemplo, o elemento químico X,
Aí ele tem lá número atômico igual a 100. Vamos colocar aqui, já coloquei 110? Vai, 110. Número atômico igual a 110. E aí ele sofre um decaimento para o elemento Y, ele libera uma partícula beta também, mais uma partícula beta. A partícula beta vai ter aqui no número atômico menos 1. Então, para que a gente tenha no total do lado dos reagentes número atômico igual do lado dos produtos, o que a gente vai ter que ter aqui? Vamos ter que ter um número atômico de Y igual a 111, porque 111 com menos 1 vai dar 110. E aqui a gente percebe que os números atômicos estão iguais. Com relação ao número de massa, a massa atômica, né, que a gente vai ter ali em cima, o número de massa você não vai se preocupar, porque o da nossa partícula beta é igual a 0, não vai alterar em nada. Tá bom? Então, se aqui fosse, por exemplo, 220, aqui também seria 220 mais 0, que vai dar 220. Bom, então, a primeira está verdadeira, vamos para a segunda afirmação. Vamos dar uma olhadinha no que ela fala. A emissão de radiações gama a partir do núcleo de um átomo radioativo não altera o número atômico e o número de massa deste elemento. Verdade, porque ele tem número de massa 0 e número atômico 0. Então, você pode ficar emitindo partículas, na verdade, partículas não, radiações gama, que não vai alterar em nada. Verdadeira, essas duas bem tranquilinhas. Agora, observe o seguinte, essas duas foram bem tranquilas e elas já matam a questão para a gente. Por que, professor, vai matar a questão? Quando você olha aqui nas alternativas, você vê ó, que 1 e 2 correto, a gente só tem na letra A. Letra B é 1 e 3. Letra C não fala nem que 1 nem a 2 são certas. Letra D, ó, 1 não está certa para ela. E a letra E, a 2 não está certa para ela. Então, a gente já matou a questão. Mas para fins didáticos, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas e ver porque elas estão incorretas. Vamos para a terceira afirmação que diz que a emissão consecutiva de 3 partículas alfas e de 2 partículas betas na desintegração do isótopo radioativo, a gente tem aqui o Ra, ele gera o átomo do elemento químico Bi. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que acontece nessa desintegração. A gente tem aqui número de massa 226 e número atômico 88. Aí a gente vem a Bi com um número de massa 214 e número atômico 83. Bom, mais 3 partículas alfa, que tem aqui massa 4, número atômico 2, e 2 partículas beta com menos 1 aqui embaixo e 0 lá em cima. Se você pegar 3 vezes 4 aqui em cima, ó, vai dar 12. 12 mais 0 vai dar 12. Mais 214 vai dar 226. Até aí, beleza, tá certinho. O problema está aqui embaixo. Olha o número atômico aqui que é 83, mais 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 2 vezes menos 1 que vai dar menos 2. Eu vou ter então 83 mais 6 menos 2. 83 com 6 vai dar aqui 89, com menos 2 vai dar 87. Desse outro lado, a gente tem 88. Então, ó, de um lado eu tenho os números atômicos como sendo 88 e depois da desintegração 87. Tá errado, tá? Então, eles teriam que estar iguais. Então, este é o erro da terceira afirmação. Ela é falsa. A quarta afirmação fala para a gente o seguinte. O decaimento radioativo do átomo de elemento o Roentgênio, né, ele tem 272 aqui como sendo o número de massa dele. Ele é representado pelo esquema. Olha esse esqueminha aqui. Ele passa de massa 272 para 268. Houve aqui a queda de 4. Você está percebendo? Então, ó, isso aqui é uma partícula alfa que a gente tem aqui, ó, 4 e 2. Mas depois de ter todos esses decaimentos, vem aqui a questão falando assim, ó, denota a emissão exclusiva de radiação gama. Não é radiação gama não. Olha só, de 272 para 268, eu diminui em 4, então eu tirei uma partícula alfa dali. Eu de 111 para 109, ó, diminuiu em 2. Esse número atômico 2 que diminuiu foi porque uma partícula alfa foi emitida. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó. De MT para BH, a gente vai ter outra partícula alfa, ó, 4 e 2. Porque de 268 para 264 diminuiu em 4, de 109 para 107 diminuiu em 2. Aqui também vai ser uma partícula alfa, outra partícula alfa que vai ser emitida
em todo esse passo. Então, na verdade, denota a emissão exclusiva de partículas alfa e não de radiação gama. É falsa essa afirmação aqui também. Então, a gente tem A1 e A2 como sendo as corretas, a gente já tinha analisado isso anteriormente, e agora a gente viu porque as outras estão incorretas. Bem, vamos resolver aqui uma questão que traz como contexto palestras feitas a soldados para discutir o problema de ansiedade e depressão, porque ela vai falar a respeito de sais de lítio usado em medicamentos aí que são utilizados no tratamento de depressão e pacientes que tenham problema maníaco-depressivo. Dado o contexto da questão, ele traz os itens para julgarmos como verdadeiro ou falso. E para ter um pouco mais de espaço aqui para discutir melhor com vocês, né, vou apagar o texto e vamos discutir os itens. Item 1. Um átomo neutro de lítio com número de massa 7 possui 3 prótons, 3 elétrons e 4 nêutrons. Então, o ideal nessa questão é você consultar a tabela periódica, confirmar qual é o número atômico do lítio, e você fazendo isso, você vai descobrir que o número atômico dele é 3. Ele falou o átomo neutro de lítio com massa 7, certo? Então, seria essa representação. E aí, a gente sabe quantos prótons ele vai ter. Isso corresponde ao seu número atômico 3, né? 3 prótons. Como é um átomo neutro, o número de prótons e elétrons são iguais, 3 elétrons. E o número de nêutrons seria a massa menos o número atômico, 7 menos 3, 4. O que confirma aqui para nós, então, que o primeiro item está correto. O item 2 diz que o átomo de lítio mais 1 possui distribuição eletrônica semelhante a um átomo neutro de berílio. Pessoal, caso nós estivéssemos falando então do cátion, né, nós estaríamos falando de um lítio que perdeu um elétron. Então, de 3 ele passou a ter 2 elétrons. E se ele passou a ter 2 elétrons, ele é semelhante ao hélio e não ao berílio, que tem número atômico 4. Errado. 3. O átomo de lítio é o que possui o menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Perfeito, galera. O que acontece? Se nós temos uma tabela periódica aqui, o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Bem, o hidrogênio ele não é um metal alcalino, então o primeiro metal alcalino, o menor raio atômico, de fato é o lítio, item correto. 4. O estabelecimento da ligação química entre um átomo de lítio e um átomo de cloro no sal cloreto de lítio se dá por meio de uma ligação iônica. Perfeito. O lítio ele é um metal alcalino, um elemento que quer perder um elétron. O cloro é um halogênio, um elemento que quer ganhar um elétron, né? Então a combinação de um elemento que quer perder com o elemento que quer ganhar se dá por ligação iônica. Perfeito. E por fim, o elemento químico lítio está localizado no grupo 2 e no período 1 da tabela periódica. Na verdade, o que acontece aqui? O lítio ele está localizado no grupo 1 e no segundo período. Então, ele inverteu, né? Ele estaria no grupo 1 e período 2. Consequentemente, esse item está errado, o que leva, então, nós a marcarmos a opção D. Bem, vamos resolver aqui uma questão que traz um texto para a gente falando sobre a prática de atividade física e a consequente perda de eletrólito ou de sais minerais, né, junto com a água presente no suor, e a necessidade aí de você fazer uma reposição desses sais minerais perdidos. E ele fala de uma solução, né, de um repositor que contém uma certa quantidade, né, a cada 200 ml, ele dá para nós uma certa quantidade de íons sódios, potássio e cloreto. E aí nós temos algumas afirmativas para julgar como verdadeira ou falsa. Vamos ter que fazer conta, né, para acertar essas alternativas. Então eu vou abrir um espaço aqui para a gente resolver as contas. No 1, ele fala para nós que a concentração de íons sódios na solução é de 0,45 gramas por litro, né? Gramas vezes litros a menos 1 significa gramas por litro. A unidade de medida ela é muito importante porque ela vai definir quais são as unidades de medida que eu vou trabalhar no meu cálculo. No caso, nós sabemos que uma porção de 200 ml contém 90 mg de íon sódio, que é o íon que eu estou preocupado no item 1. Então, nós iremos calcular a concentração, utilizaremos a massa, afinal está em gramas, a massa de soluto, dividido pelo volume da solução em litros. Bem, a massa é 90 mg,
mas como a unidade de medida está em gramas, eu irei converter dividindo por 1000, tá? 90 miligramas, 0,09 gramas. E o volume, que está fornecido como 200 ml, eu vou converter para litros, também dividido por 1000, e vai dar 0,2. Resolvendo essa conta, nós chegaremos de fato ao valor de 0,45 gramas por litro, ou gramas vezes litro a menos 1, o que confirma para nós que o item 1 está correto. Item 2. Cada litro do repositor possui aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 3 mols de íons potássio. Lembrando que ele está falando para cada litro. Bem, aqui nós teremos que fazer em algum momento do cálculo a conversão de massa para mol, né? Afinal, o que nós sabemos do íon potássio? A massa, enquanto esse item está perguntando para a gente a quantidade em mols. Tá? Você pode fazer no começo ou no fim das contas. Nesse caso, eu vou preferir deixar para o fim. Eu vou calcular a concentração em massa, conforme eu fiz no item 1. Né? Afinal, ele quer saber para cada litro. Quando eu calculo a concentração, eu estou calculando exatamente qual seria a massa presente em 1 litro. Então, nós iremos converter 24 miligramas para gramas, né? O que dá 0,024. O volume de 200 ml para 0,2. E chegamos, então, que a concentração em massa corresponde a 0,4812 gramas por litro. Bem, só que ele quer saber quantos mols. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na tabela periódica, vou procurar qual é a massa do potássio e vou fazer uma regra de 3 aqui que relacione massa com mol. Consultando a tabela periódica, nós temos que a cada 39 gramas de potássio corresponde a 1 mol dessa substância. Em 1 litro da solução, nós acabamos de calcular que nós temos 0,12 gramas. Isso vai corresponder a X mols que estariam presentes, certo? Resolvendo essa conta aqui, nós chegaremos que o nosso X é 0,00307,6, tá? E vários números depois. O que seria aproximadamente 3,1 vezes 10 a menos 3, né, mols. Nós iríamos aproximar aqui esse 7 para 1 na casa seguinte, né? E aí andando as vírgulas, 3,1 vezes 10 a menos 3. Bem, essa quantidade que eu calculei é a quantidade presente em 1 litro, afinal nós calculamos a concentração, o que leva a gente a concluir que esse item 2 está correto, beleza? Item 3. A temperatura de congelamento de uma porção de repositor é maior do que a temperatura de congelamento da água pura nas mesmas condições. Como que as substâncias dissolvidas afetam a temperatura de congelamento? Quanto maior a quantidade de substâncias dissolvidas, mais difícil é congelar a água. E quando eu digo mais difícil, significa que eu vou precisar baixar a temperatura para valores menores do que o normal. Então, normalmente a água ela congela a 0 graus Celsius. Se eu tiver substâncias dissolvidas, ela vai congelar em temperaturas abaixo. Nesse repositor, nós temos várias substâncias dissolvidas, o que vai fazer com que ela congele em temperaturas menores do que o normal, ok? Isso leva a gente a concluir que esse item 3 está errado, tá? A crioscopia, que estuda exatamente esse ponto de congelamento, diz que quanto maior a quantidade de soluto, menor a temperatura de congelamento. E para finalizarmos, item 4, para se obter 0,2 mols de íons cloreto, seriam necessários aproximadamente 100 litros de repositor. Então, novamente, vamos ter que fazer conta, focando agora no cloreto, que a gente tem 84 miligramas nos 200 ml. Bem, eu vou fazer um cálculo muito parecido ao que eu fiz no item 2, certo? Então, a gente vai calcular aqui a nossa concentração em massa. Então, nós temos 0,084 miligramas nos 200 ml, o que leva, então, ao valor de 0,42 gramas por litro. Só que, como esse é um exercício que está trabalhando com mol, né, nós teremos que fazer uma regra de 3, convertendo massa para mol. Então, vamos fazer aqui, ó, massa
mol. Bem, no caso do cloreto, que é cloro, né, Cl-, nós teríamos que procurar na tabela periódica sua massa, que é de 35,5. Essa massa que eu achei corresponde ao valor de 1 mol, certo? Nosso cálculo mostrou que nós temos 0,42 gramas a cada 1 litro, X, e resolvendo essa conta, eu vou colocar aqui o valor de X já aproximado, que é 0,012 mols. Tá? Lembrando, esse valor que eu acabei de calcular é o valor da massa em 1 litro. Então, esse valor que eu acabei de calcular, ele já é o valor que estaria presente em 1 litro, certo? Bem, se essa é a concentração da nossa solução, ele fala para nós, para obter 0,2 mols de íon cloreto, seria necessário aproximadamente 100 litros do íon repositor? Vamos confirmar isso? Tá? A gente vai fazer agora uma relação entre o número de mols e o volume da solução, usando esse cálculo que eu acabei de fazer. Ó. Nós sabemos que 0,012 mols é o quanto eu tenho de cloretos em 1 litro da solução. Tá? Para eu chegar no valor de 0,2 mols, quantos litros dessa solução serão necessários? Não sei, X. E resolvendo essa última regra de 3, eu chego que é necessário para eu atingir essa quantidade de mols 16,6666 litros, e não 100. Ou seja, o nosso item 4 está errado, consequentemente, nossa resposta certa é a alternativa A. Bem, vamos resolver agora uma questão de termoquímica, uma questão bem extensa, com várias contas, né, que traz para nós aí 3 combustíveis, muito comum de aparecer também nas provas, né, nos concursos, etanol, gasolina e gás natural. Observem que essa questão traz para nós a entalpia padrão de formação, o que indica que provavelmente teremos que fazer os cálculos de ΔH das reações, usando a entalpia de formação, e vários itens para julgarmos como verdadeiro ou falso. Pessoal, eu vou começar julgando primeiramente os itens que não exigem conta. Tá? Eu vou começar pelos itens mais fáceis e quem sabe a gente já vai conseguindo eliminar aí algumas alternativas. Um dos itens que não exigem conta é o item 3, que fala a respeito do fala que metano, etanol e isoctano são hidrocarbonetos. Errado. Tá? Metano e isoctano de fato são hidrocarbonetos. Vocês podem até observar pelas fórmulas fornecidas, ó, só tem carbono e hidrogênio. Entretanto, etanol, tá, tem esse final ol, indica a presença de uma hidroxila, é um álcool, tá? Possui oxigênio, e só pelo fato de possuir oxigênio já não é mais um hidrocarboneto. Então, errado o item 3. O item 4 diz que a 25 graus Celsius e 1 atm, metano, etanol e isoctano são líquidos miscíveis em água em qualquer proporção. Hidrocarbonetos são substâncias apolares, né? Metano e isoctano são hidrocarbonetos, são apolares. E por serem apolares, não dissolvem na água, que é polar. Errado. O único que dissolveria na água seria o etanol, né? O grupo hidroxila é bastante polar, então facilita que se dissolva na água. Então, ó, já eliminamos o 3 e o 4, já conseguimos, por exemplo, eliminar a opção A, já conseguimos eliminar a opção D e já conseguimos eliminar a opção E. Agora a gente vai julgar os demais itens. Então, vamos lá. O item 1 fala para nós o metano, gás natural, é o combustível que libera maior quantidade de energia por unidade de massa, grama. Então, para eu fazer essa comparação entre a quantidade de energia liberada e a unidade de massa, eu vou ter que fazer conta, inevitavelmente, ok? Então, eu trouxe aqui nesse slide a equação dos 3 combustíveis, tá? De combustão, né? Que seria combustível mais gás oxigênio formando gás carbônico e água. As equações já estão corretamente balanceadas. E eu trouxe aqui para a gente lembrar o cálculo de ΔH por entalpia de formação é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, ok? Bem, teríamos que fazer o cálculo para todas. Vamos montar aqui. Como que eu faria o cálculo, por exemplo, para o metano, que é o primeiro combustível? Nós pegaríamos uma vez a entalpia de formação do CO2
mais 2 vezes a entalpia de formação da água. Lembrando que esses aqui são os produtos, menos quem são os reagentes. Bem, nós temos 1 vez o CH4, mais 2 vezes a entalpia de formação do gás oxigênio, do O2, certo? Esses valores aqui são os valores que eu vou buscar na tabela. Ó. Nós temos o valor de CH4, do H2O, do CO2, tá? O único que estaria faltando aqui seria o O2. Por que que o O2 está faltando? Pelo fato de ser uma substância simples no estado padrão, a sua entalpia de formação é igual a 0. Então, nós teríamos que substituir os valores e fazer as contas. Eu já fiz a conta aqui, tá? E sei que no caso do metano, nós teremos um ΔH de menos 889,7 kJ. Tá? Foi feito o cálculo para o metano, teríamos que repetir o procedimento para os demais combustíveis, correto? Então, por exemplo, para o etanol, faríamos 2 vezes o CO2, que é um dos produtos, mais 3 vezes a água. Feitos os produtos menos os reagentes, 1 vez o etanol, mais 3 vezes o gás oxigênio, lembrando que o gás oxigênio é 0, tá? Voltaríamos lá na nossa tabela, substituiríamos os valores fornecidos e chegaríamos que o etanol tem uma entalpia de menos 1.415,8 kJ. E, finalmente, calcularíamos para o isoctano, né, que seria a gasolina. Faríamos, então, 8 vezes a entalpia de formação do CO2, mais 9 vezes a entalpia de formação do H2O, menos os reagentes, 1 vez o próprio octano, isoctano, mais 25 sobre 2 a entalpia de formação do O2, que é 0. Ok? Feito todo esse cálculo, substituindo os valores, nós chegamos que o ΔH é de menos 5.516. E depois desse trabalho todo, a questão ainda não acabou, porque ele quer saber qual libera maior quantidade de energia por massa. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos 1 mol de cada combustível. Então, essa quantidade de energia, ela está comparando quem libera mais energia por mol. Mas o exercício quer saber por massa. Bem, 1 mol do metano pesa 16 gramas. 1 mol do etanol pesa 46 gramas. E 1 mol do isoctano pesa 114 gramas. Se eu quero saber o valor por mol, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔH aqui, ó, e vou dividir pela massa. Na verdade, eu não estou calculando o valor por mol, estou calculando o valor por massa. Tá? Bem, se eu resolver essa conta aqui, nós chegamos então ao valor de menos 55,6 kJ por grama, no caso do metano. Tá? Aqui a gente também vai dividir pela massa, só que dessa vez usando a massa do etanol, que é de 46, e chegaremos ao valor de menos 30,77 kJ por grama. E, finalmente, aqui no isoctano, vamos dividir pela sua massa de 114, para chegarmos no valor de menos 48,4 kJ por grama. Então, finalmente calculamos o valor de entalpia, tá, para massa. E quem tem o maior valor de entalpia, de fato, é o metano. Então, vamos voltar aqui. O metano, gás natural, é o combustível que libera a maior quantidade de energia por unidade de massa. Perfeito, fechou. Tá? Item 2. 1,15 kg de etanol libera 39.100 kJ de energia. Novamente, vamos ter que fazer conta. E olha só, galera, ele está usando o etanol. Nós sabemos, a gente vai montar uma regra de 3. Nós sabemos que 46 gramas libera essa quantidade de energia. E é exatamente essa informação que eu vou usar na regra de 3. Ó.
eu vou comparar a massa com a energia. A primeira informação que eu vou colocar é a que eu sei da equação. 46 gramas libera... Aqui eu vou ignorar o sinal de negativo, porque eu estou só preocupado com o valor, né? Então, 1.415,8 kJ. Ele forneceu para nós 1,15 kg. Já convertendo para gramas, a gente sabe que isso são 1.150 gramas. Qual vai ser a quantidade de energia liberada? E, fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos então ao valor de 35.395 kJ. Voltando lá para a opção, ele falou para nós que era 39.100. Errado. Tá? Olha só, com isso aqui, tá? Nós já chegamos à resposta C, né? Afinal, quando a gente disse que a 1 estava certa e a 2 estava errada, a gente eliminou a alternativa B. Isso vai gerar um probleminha para a gente. Como nós marcamos a alternativa C, isso vai obrigar que a opção 5 esteja correta. A opção 5 diz: o calor de combustão do isoctano, da gasolina, é 5.518 kJ por mol. Nós já fizemos essa conta. E nós chegamos ao valor de 5.516. O exercício estava falando 5.518 e o cálculo deu 5.516. Está certo ou está errado? Bem, por eliminação tem que estar certo. Mas por que tem essas duas unidades de diferença? Tá? Provavelmente foi algum erro na hora de elaboração da prova. Tá? Essas duas unidades, poderia sim a gente cogitar a possibilidade de se anular essa questão por conta dessas duas unidades de diferença, porque a questão ela não falou em momento nenhum desses 5.518 ser um valor aproximado. Tá? Se ele colocasse aproximadamente 5.518, a gente poderia sem dúvida nenhuma marcar como correta. Tá? Mas aí fica meio na dúvida. Mas também, se essa questão não for anulada, não vai ser estranho. Por quê? Para uma prova, para um concurso, a gente espera sempre obter valores exatos, né? Aí quando você obtém duas unidades de diferença, tá? Você pode falar, pô, não era esse o objetivo da prova, então tem alguma coisa errada aí. Só que na prática, quando a gente vai fazer o estudo de química na prática, a gente vai fazer as medidas, todo o aparelho que você mede, né, seja energia, seja tamanho, seja massa, todos os aparelhos vai ter uma precisão, né, na hora de fazer a medida. Você vai ter valores decorrentes de efeitos adversos aí durante o experimento. Então, quimicamente, no laboratório, essa diferença de 5.518 para 5.516 é uma diferença irrelevante. Tá? Então, digamos que se fosse uma experiência prática, a gente considera isso aqui como correto. Então, esse item é um item polêmico. Tá? Por eliminação, a gente vai considerar ele correto. Essa questão, se for anulado, não vai nos surpreender. Entretanto, se não for anulado, também não vai nos surpreender. Tá? Então, de fato, é um item complexo aqui da gente avaliar. Beleza? Mas o valor calculado deu 5.516. E, finalmente, para a gente fechar, e bem, para a gente fechar, vamos tentar confirmar, né? O item 6 tem que estar errado. Ele diz para nós, a 25 graus Celsius e 1 atm, o volume de CO2 liberado na combustão de 115 kg de etanol é 24.700. Pessoal, presta atenção numa coisa, ó. Ele já deu qual é o volume de 1 mol para essas condições passadas aqui no exercício. Tá? Então, 1 mol de gás tem esse volume aqui, ó, de 24,5. Lembrando que ele está falando do etanol, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nós vamos usar essa equação do etanol. Observem que nessa equação, nós estamos formando 2 mols de CO2, tá? E segundo o nosso volume aqui, ó, 1 mol é 24,5. 2 mols vai ser o dobro disso, né? O dobro disso, de 24,5, vai ser 49 litros. E aí, ó, aqui a gente já tem a relação necessária. Nós iremos fazer a comparação entre a massa de etanol e o volume de CO2.
Primeiramente, usando a informação que a gente sabe, ó, lá da equação, a gente sabe que a cada 46 gramas de etanol, nós iremos produzir 49 litros de CO2, tá? E se eu pegar 1.150 gramas, que é aquele 1,15 quilogramas, quanto isso vai dar de CO2? X. E resolvendo essa regra de 3, nós chegaremos ao valor de 1.225 litros, que é um valor diferente do 2.470 fornecido no item E, no item 6, confirmando que o item 6 está errado. E, bem, dentro do que nós temos agora, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa, a melhor opção é a C. Bem, nós temos agora uma questão bem interessante que fala de um experimento laboratorial que misturou 25 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico, né, o HCl, de concentração 0,8 mols por litro, com 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 0,6 mols por litro. E aí, acerca do experimento, são feitas as seguintes afirmativas. Trata-se de uma reação de neutralização? Correto, afinal nós estamos misturando um ácido com uma base. E nesse caso aqui nós temos uma reação de neutralização bem simples, tá? Eu estou inclusive escrevendo ela completa porque vai ser útil para a gente mais para frente. Então, item 1 correto. Item 2. A substância de caráter alcalino básico está em excesso estequiométrico. Bem, teremos que fazer contas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular qual é a quantidade de ácido e base presente em cada uma das soluções que eu vou misturar. Então, vou começar aqui calculando para o meu ácido. A concentração de ácido seria o número de mols do ácido dividido pelo volume dessa solução. E o que nós sabemos a respeito do HCl? Ó, temos o volume de 25 ml e a concentração de 0,8. Então, substituindo aqui, tá? Lembrando de converter os ml para litros, nós vamos chegar que a quantidade de HCl presente na solução é de 0,02 mols. Lembrando, então, esse cálculo que eu acabei de fazer é referente ao HCl. Agora, aqui embaixo, eu farei o cálculo referente à base, ao NaOH. Tá? Lembrando que vai ser o número de mols da base dividido pelo volume dessa base. A concentração do NaOH é 0,6, tá? O número de mols de NaOH é exatamente aquilo que eu quero descobrir, e o volume 0,025, os 25 ml convertido para litros. E aí chegaremos que a quantidade de NaOH é de 0,015 mols. E olha só o que está acontecendo aqui. A quantidade de ácido é maior do que a quantidade de base. E como vocês podem observar aqui, ó, a proporção é de 1 para 1. Eles reagem, a mesma quantidade de mols de ácido reage com a de base. Como eu tenho uma quantidade maior de ácido, significa que o ácido está em excesso. Logo, a substância de caráter alcalino básico está em excesso estequiométrico? Não, errado. O excesso é a base. Tá? Bem, na 3 ele fala para mim que a solução resultante após a reação possui caráter ácido. Dessa vez está correto, porque olha só. Bem, se eu tenho um excesso de ácido, esse excesso de ácido, vou colocar aqui, vou escrever como 0,020 para ficar mais fácil de visualizar. Essa quantidade de ácido vai reagir com toda a base presente, que é 0,015. Lembrando que a proporção é de 1 para 1. Tá? Bem, reagindo todo o ácido com a base que está presente, ainda vai sobrar 0,005 mols de ácido. Né? Como vai sobrar essa quantidade de ácido, a solução resultante, sim, terá um caráter ácido. Correto. E, finalmente, para a gente fechar, após a reação, o pH da solução resultante possui valor igual a 2. Galera, para calcular o pH, eu vou precisar da concentração de ácido na solução resultante. E para eu fazer esse cálculo, eu vou pegar o número de mols de ácido que sobrou no fim do processo, né, que é 0,005, e vou dividir pelo volume final da solução, que é a mistura de 25 ml de um líquido com 25 ml de outro.
Então, o volume final é 50 ml. 50 ml corresponde a 0,05, ok? Resolvendo essa divisão aqui, nós chegaremos ao valor de 0,1 mol por litro. Essa é a concentração do meu ácido. E nós poderíamos também escrever como 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Quem já está acostumado a cálculo de pH e sabe que o HCl é um ácido forte, né, que ioniza 100%, sabe que o valor de pH dessa solução aqui é igual a 1 e não igual a 2. Portanto, o item 4 está errado. Com isso, nós temos como resposta a alternativa B. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química da prova da SPSEC do ano de 2021. Essa daqui é uma questão que fala sobre balanceamento de equações pelo método da oxidorredução. Vamos começar. Bom, aqui vai ter todo um texto nessa questão, a gente não precisa ler ele. E aqui embaixo nós temos uma equação química que vamos precisar balancear. Bom, talvez nem precisemos fazer todo o balanceamento dela. Eu até vou fazer aqui para você aprender o passo a passo, mas vai dar para eliminar, dá para acertar essa questão sem nem mesmo terminar todo o balanceamento que a gente vai ver durante essa resolução. Considere a seguinte equação química, de oxidorredução não balanceada, acerca desta reação química de oxidorredução e de suas espécies são feitas as seguintes afirmativas. Bom, primeira coisa que você teria que fazer, dá para dar uma analisada aqui, ó, o peróxido de hidrogênio é um agente redutor. Como que eu vou saber se ele é agente redutor ou não? Você vai ter que analisar o NOx do lado dos reagentes e do lado dos produtos e ver se ele está variando. Se ele estiver oxidando, ele será um agente redutor. Lembre que agente redutor é para quem está oxidando. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa equação, fazer a variação do NOx de cada um desses elementos que a gente tem. Aqui a gente tem o enxofre como sulfeto, que vai ter um NOx menos 2, vezes 3 vai dar menos 6, então o total do arsênio aqui vai ser mais 3. Opa, na verdade o total aqui do arsênio vai ser mais 6. A gente vai ter aqui, para o arsênio, mais 6, dividido por 2, eu tenho 2 arsênios, cada um vai ter NOx mais 3. Aqui eu tenho NH4, OH, aqui eu tenho um NOx de mais 1 para o hidrogênio, o oxigênio tem um NOx de menos 2. Então, vou colocar aqui em cima esse menos 2. No total, esse grupo OH fica OH-, já que ele tem menos 2 e mais 1. O NH4 tem que ser NH4+. Cada hidrogênio vai ter NOx mais 1, vezes 4 vai dar mais 4. O do nitrogênio tem que ser menos 3, para que ele fique com uma carga mais 1 no total, só o NH4. Então, menos 3 dividido por 1, a gente tem menos 3 mesmo para o nitrogênio. Aqui, H2O2, olha, temos um peróxido. NOx do oxigênio e peróxido é menos 1, vezes 2 dá menos 2. Os dois de oxigênios vão ser mais 2, cada um vai ser mais 1. Aqui vai repetir aquele grupo NH4, que tem uma carga mais 1. Então, no total, a carga que a gente tem aqui, ela é de mais 3 para o NH4, já que ele aparece 3 vezes. Então, a carga que a gente vai ter que ter para o AS junto com o O4 tem que ser a carga de menos 3. Observe que o oxigênio é menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Aqui o arsênio tem que ser de mais 5. Mais 5 com menos 8 vai dar menos 3. Então, no total vai dar 0. Mas vamos fazer um NOx aqui também, dentro do grupo NH4, para a gente analisar passo a passo todo mundo, Então, aqui vai ser mais 5. Ó, o do hidrogênio é mais 1. 4 vezes 3 vai dar 12. Mais 1 vezes 12 vai dar mais 12. Vou apagar esse mais 3 que eu coloquei aqui, ó, que é de todo o grupo, para não confundir ninguém. Então, a gente vai ter aqui, o do nitrogênio é menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 9 com 12 dá aqueles mais 3, tá? E aqui a gente tem mais 5 com menos 8, que dá menos 3. No total, tudo isso aí vai dar 0, somando todos esses valores aqui de cima. Então, eu vou ter aqui, ó, mesma coisa. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Mais 1 vezes 8, 4 vezes 2 aqui, ó, vai dar pra gente mais 8. O do enxofre é menos 6. E o do oxigênio aqui vai ser menos 2 vezes 4, que dá menos 8. Tá? O do enxofre você poderia descobrir por último. Tá? Se você conhece o grupo sulfato, você sabe que é menos 6 e o do oxigênio vai dar menos 8 no total.
Desculpa, o do enxofre é mais 6, né? Por que mais 6, professor? Porque no total tem que dar 0. E aqui a gente tem menos 6 com mais 6, 0, mais 8 com menos 8, 0. Da água é mais 1 vezes 2 dá mais 2, menos 2 vezes 1 dá menos 2 para o oxigênio. E está aí o NOx de todo mundo. Agora a gente vai analisar quem é que está variando o NOx. Observe que a gente tem aqui o arsênio, que está saindo deste NOx, que é mais 3. Vou até melhorar isso daqui, ó. Melhorar esse NOx aqui dele. A variação do NOx dele sai de mais 3. Vai lá para o lado dos produtos, a mais 5. E tenho o do enxofre saindo de menos 2 e indo lá para o lado dos produtos para mais 6. Se está aumentando o NOx aqui do arsênio, aumentou de mais 3 para mais 5, então oxidou. Aumentou, oxidou. A variação do NOx é de 2 elétrons. A variação do NOx aqui do enxofre, que sai de menos 2 e vai para mais 6, é de 8 elétrons. Ele também oxidou, ocorre aqui uma dupla oxidação, e a variação do NOx é de 8 elétrons. Quem mais está variando? Olha o oxigênio no peróxido. Sai de menos 1, em todos os casos que você analisar, ó, por exemplo, aqui na água, vem para menos 2. Se ele viesse aqui para o SO4, ó, também menos 2. Aqui também menos 2. Em todos esses casos, eu estou saindo de menos 1, estou indo para menos 2. Então, o NOx ele está diminuindo. Se diminuiu, reduziu. Ocorreu aqui a redução, a variação do NOx de 1 elétron. 1 elétron. Bom, então, se eu tenho uma redução, variou o NOx aí em 1 elétron, e o que está acontecendo com a água oxigenada aqui? Uma redução. Bom, vamos dar uma olhadinha o que disse a nossa questão. Ó, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ele é o agente redutor. Com ele ocorreu a redução, então ele é o agente oxidante. Primeira afirmação é falsa. Segunda afirmação, após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Para a gente resolver essa afirmação, eu vou precisar fazer todo o balanceamento, que já a gente faz. Mas você, na hora da prova, não precisava fazer isso. Você poderia pular essa, que precisa de balanceamento, e dar uma olhadinha na próxima. O arsênio da substância As2S3 é reduzido, enquanto o enxofre é oxidado. Se você olhar lá, ó, ele está falando que o arsênio reduz e o enxofre é oxidado. Vamos dar uma olhadinha aqui no balanceamento, ó, que ainda não começou. Eu tenho um oxidando e o outro oxidando. Não, os dois estão oxidando. Então é falsa essa afirmação. Tenho aqui A1 sendo falso, eu posso eliminar aqui a letra A, eu posso eliminar aqui a letra C, e eu tenho aqui A3 sendo falso. Então eu posso eliminar aqui com A3 falsa, não elimino ninguém, né? Então tudo bem, continuando. O NH4,2SO4, ele é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Na verdade não, a gente tem aqui o sulfato, né? Então esse grupo aqui é o sulfato, olha só, o SO4 é o sulfato, então é sulfato de amônio. Então é falsa a quarta afirmação, e sabendo que ela é falsa, a gente vai anular agora a letra D, e a gente pode anular aqui a letra B também. Então a gente só pode ter a 2 e a 5 como corretas, a letra E é a alternativa correta para essa questão. Na hora da prova, você teria que fazer essa análise e não precisar fazer o balanceamento, que é um passo muito complexo, tá? Agora eu vou terminar a questão fazendo o balanceamento, terminando ele por óxido-redução, mas você não precisava fazer ele, apenas a análise dos NOx. Você já chegaria nessa alternativa aqui, na letra E, como alternativa correta, beleza? Vamos continuar o nosso balanceamento para a gente ver por que 2 e 5 estão corretas. Bom, com relação ao balanceamento, eu vou colocar aqui uma tabelinha de redução e de oxidação. Quem que está reduzindo? A água, olha só, a água oxigenada, H2O2, tem NOx-1. Todos os outros oxigênios têm NOx-2, então é NOx repetido. Como eles possuem NOx repetido, eu vou colocar a água oxigenada aqui, ó, H2O2, como sendo a substância que a gente vai analisar para redução. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar da variação do NOx
o elemento que está variando, tá? E a atomicidade desse elemento. No caso, é o oxigênio esse elemento que a gente vai analisar. Qual que é a variação do NOx dele? É de 1 elétron. Então, a gente vai ter aqui 1 multiplicado pela atomicidade dele, que é 2. Então, a gente vai ter 1 vezes 2, que vai ser igual a 2. Com relação à oxidação, a gente vai ter agora a substância que tem uma dupla oxidação, obrigatoriamente entrando nessa tabela aqui embaixo, tá? Que é o AS2O3. Então, a gente vai ter aqui a oxidação, no caso, vai ocorrer com os dois elementos. Então, eu vou colocar primeiro para o AS2 e depois para o O3. Vamos fazer separadamente dos dois. Com relação ao AS2, a gente vai ter uma atomicidade que é 2, multiplicado pela variação do NOx do arsênio, que é de 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E a gente tem, para o oxigênio, 3 aqui como sendo a atomicidade dele, tá? Eu inverti aqui a atomicidade com o NOx, não tem problema, multiplicado pela variação do NOx, que é de 8. A gente vai ter aqui 3 vezes 8, vamos ter aqui 24, com mais 4, 28. Então, eu tenho 2 e 28, dá para a gente simplificar, vou dividir por 2 aqui e aqui, a gente vai ter 1 e 14. Esse 1 e esse 14, eles vão servir como coeficientes estequiométricos, só que invertidos, tá? Das nossas substâncias. O 14 vai ser o coeficiente estequiométrico da água oxigenada e o 1 vai ser o coeficiente estequiométrico do AS2O3. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, na verdade, deixa eu até fazer essa correção antes de mais nada. Não é AS2O3, né? AS2S3. Mas isso não afetou em nada aqui nos nossos cálculos para o balanceamento, tá? Só alterei o oxigênio aqui. Então, é o enxofre que está aqui, né? A S2S3 e aqui era o S3 e não o O3. Bom, mas continuando, então eu vou colocar aqui o 1 como sendo o coeficiente estequiométrico aqui na frente. E o 14 como sendo o coeficiente estequiométrico na frente da água oxigenada. Todo o resto que a gente colocou aqui, de variação de NOx, eles estão aqui só de coadjuvantes na nossa equação. A gente vai continuar o balanceamento, mas só preste atenção nesses coeficientes estequiométricos que a gente tem aqui. Bom, com relação ao arsênio, a gente pode até dar uma limpada nessa parte aqui, ó. Não vou precisar mais desses valores aqui. Vai ficar mais fácil para vocês verem cada um dos passos do nosso balanceamento. Deixa eu limpar aqui embaixo. Só esse pedacinho aqui tá bom pra gente. Em cima também. Bom, agora sim. Vamos lá, a gente já tem esses dois valores como coeficientes estequiométricos que não vão ser alterados. Então, o resto a gente vai balancear aqui, vou balancear até de uma cor diferente. Ó, a S eu tenho 2 vezes. Aqui eu tenho que ter 2 arsênios também do lado dos produtos, então vou colocar um coeficiente 2 aqui. O enxofre eu tenho aqui 1 vezes 3, 3 vezes. Então, aqui que eu só tenho 1 nesse grupo sulfato, eu vou precisar de 3 deles. Então, 3 vezes 1, 3 enxofres também. Observe que agora a gente já balanceou o nitrogênio do lado dos produtos, porque não tem nitrogênio na última molécula. Eu vou ter aqui de nitrogênio 3 aqui vezes 2 são 6, e aqui eu tenho 2 vezes 3 são 6 nitrogênios que nós temos aqui também. Então, no total, nós temos 12 do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu preciso ter 12. E só tenho nessa molécula de NH4OH nitrogênio. Então, eu vou ter aqui ó, os 12 nitrogênios. Se eu tenho meus 12 nitrogênios aqui, e eu já tenho balanceado aqui os hidrogênios, ó, eu tenho a quantidade de hidrogênios total do lado dos reagentes. Quanto que vai dar? 12. A gente vai ter aqui multiplicado por 4, na verdade multiplicado por 5, porque a gente tem mais um hidrogênio que está aparecendo aqui. Então, no total, com relação aos hidrogênios, a gente vai ter 12 vezes 5,
que vai dar aqui 60 hidrogênios, mais aqui que são 14. Então, a gente vai ter 74 hidrogênios, né? 74 hidrogênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, a gente precisa ter 74 hidrogênios também. Quanto que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 aqui vão dar 24. Aqui nós temos 4 vezes 3 dão 8. 8 vezes 2 aqui estão dando 16. A gente já tem mais 16 aqui. 4 com 6 aqui está dando 10. E aqui vai dar 40 no total. Como a gente está precisando chegar nesses 74 que a gente tem do lado dos reagentes, eu só dar uma conferida aqui, onde eu coloquei 14 vezes 2, eu coloquei aqui, opa, vamos corrigir isso aqui, ó. Aqui são 28 hidrogênios, né? 28 hidrogênios aqui. Do lado aqui eu tenho 12 por 5 que deram esses 60, né? Então a gente tem 60 com esses 28. Então vão dar aqui pra gente 88 hidrogênios no total do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu tenho 40 aqui. Somando esses 24 que a gente tem, 4 por 2 vai dar aqui 8. 8 vezes 3 deram 24. Aqui 4 vezes 3 dão 12. Vezes 2 dão 24 também. Aqui eu tinha colocado um 16. Vamos alterá-lo. Aqui é 24 e 24. Então vão dar aqui pra gente 48. 48 hidrogênios eu tenho só nessas duas moléculas. Mas na água eu tenho que ter mais uma quantidade de hidrogênios. Quanto eu vou ter? Para chegar em 88 eu preciso de 40. Então, como coeficiente estequiométrico, eu vou colocar 20. Porque 20 vezes 2 vão dar os 40 que eu necessito. Então, aqui no total, a gente vai ter 88 hidrogênios também. Ficaram 88 hidrogênios de um lado, 88 do outro. E aí, se você quiser conferir no final, é só analisar os oxigênios. Mas o balanceamento em si, ele foi feito. Então, a gente vai ter aqui do lado dos reagentes o valor de 1, 12, 14, 2, 3 e 20. Fazendo a soma destes valores, que são os coeficientes estequiométricos, você vai chegar no valor que a gente tem aqui, ó. Após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é 52. E após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20. Vamos dar uma analisada da água, realmente era 20, e somando todo mundo a gente chega em 52. Então, a gente tem aqui as duas afirmações como sendo verdadeiras. Tanto essa segunda é verdadeira, quanto essa quinta. Então, a letra E é realmente a alternativa correta para essa questão. O balanceamento dessa equação ele é realmente grande e complexo. Ele tem várias etapas. Mas você não precisava resolver esse tipo de balanceamento, tá? Onde a gente tem uma dupla oxidação ocorrendo. Sempre que tem dupla oxidação, dupla redução, a gente tem ali ou uma oxidação e redução numa mesma molécula, a gente tem ali um balanceamento por oxirredução que já é complexo, é num nível a mais, onde a gente vai ter assim muito tempo para resolver um tipo de questão dessa. Então, na prova, você precisava apenas analisar os NOx que você tinha e depois sair analisando as alternativas, porque se você tivesse que fazer todo o balanceamento, demoraria muito tempo para resolver esse tipo de questão. Valeria a pena apenas pular essa questão e não resolvê-la, ou resolver no final da prova, tá bom? A alternativa correta é a letra E, e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço e tchau, tchau!